A paz do Senhor Jesus Cristo aos alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Como sempre, é com muita alegria que aqui estou para o comentário de mais uma lição do nosso quarto trimestre e estamos estudando sobre o livro de Jó e a história desse personagem bíblico, desse homem que existiu, que passou pela terra e deixou então a sua história estar registrada na Bíblia Sagrada, e é o que nós estamos estudando. E chegamos à lição de número 6. Passamos por toda a introdução do livro, a história de Jó, quem era Jó, e agora chegamos então na lição de número 6. Começam os debates, começam os amigos de Jó tentando uma explicação para aquilo que aconteceu com Jó. E o título da lição de hoje é A Teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? É uma pergunta que aqui está. Elifaz era um dos amigos de Jó. É bom lembrar que eles fizeram certo. Quando souberam que o Jó estava passando por todos aqueles problemas, eles vieram para consolar o amigo. E ficaram por 7 dias e 7 noites em silêncio, observando o sofrimento do amigo. Mas depois, aí eles começaram a querer adivinhar por que Jó estava passando aquilo. E é isso que nós vamos ver a partir dessa lição. Hoje começa então nesse comentário da teologia de Elifaz. Cada um dos amigos tem um ponto de vista teológico e vai trazer para explicar ou tentar explicar por que Jó está passando por tudo aquilo. O texto áureo encontra-se no livro de Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8, que diz assim: Elifaz falando para Jó: lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Esse é o ponto alto da teologia de Elifaz, que ele vai falar sobre a lei da semeadura, planta e colhe. E existe na Bíblia sim, mas no caso de Jó não era isso que estava acontecendo. A verdade prática diz: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. A leitura bíblica em classe, você que está acompanhando, você que é aluno, aluna da escola dominical, que é amante da palavra de Deus e ama o estudo da Bíblia, encontra-se em Jó capítulo 4, versículos 1 e 8, depois Jó capítulo 15, versículos 1 e 4, 22, 1 e 5. Está falando aqui dos vários discursos que ele faz, que o amigo de Jó fez, né? E eu quero destacar aqui na leitura em classe, lembrando aqui e agradecendo a companhia do meu amigo Fabiano Porcotti, que é o superintendente da Escola Bíblica Dominical, e está aqui firme, né, Fabiano? Firme, levando a palavra de Deus, fazendo de tudo, né, sem medir esforço para que a palavra de Deus chegue até a sua casa, até onde você estiver, a Escola Bíblica Dominical. E um abraço também para o nosso superintendente, junto com o Fabiano, que é o Samuel de Lima. O versículo que eu quero destacar, Jó capítulo 4, versículo 6, diz assim: porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança, e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Ele está dizendo para Jó: você não temia a Deus, você não tinha confiança em Deus? Agora que te veio esse sofrimento, você está reclamando, está lamentando, está falando que foi abandonado por Deus, né? Então, ele traz a lembrança do que Jó fazia, tudo o que Jó fez. Elifaz era amigo, ele conhecia a vida de Jó. Então, ele se achava no direito de fazer o julgamento, coisa que nós também hoje fazemos. É só não se cuidar que nós também achamos que podemos já fazer uma análise da vida de alguém que está sofrendo. É importante aprendermos com essa lição que nem tudo que a pessoa está passando, está sofrendo, foi plantado por ele ou é consequência de alguma coisa que ele fez. No caso de Jó, aqui nós vemos claramente que não era isso, né? Mas era Deus provando a sua fé. Eu lembro sempre que Jó não sabia, os amigos de Jó não sabiam, a esposa de Jó não sabia, ninguém sabia do que aconteceu, da conversa que houve entre Deus e Satanás nas regiões celestiais. Ninguém sabia daquela conversa. Nós sabemos hoje porque o escritor
sagrado deixou escrito aqui, o escritor, a pessoa que foi inspirado por Deus, deixou o livro de Jó completo para nós. Então nós sabemos o que causou, mas eles lá não sabiam. O primeiro tópico, nossa lição tem 3 tópicos, como sempre. O primeiro diz assim: os pecadores no contexto da justiça retributiva, que é o que Elifaz está dizendo para Jó. Jó, se você está passando por isso é porque você fez por merecer. O que é que você fez que desagradou a Deus que está acontecendo? E Jó dizia, com toda a sua convicção, que não lembrava, não tinha feito nada daquilo para estar sofrendo, mas ele estava passando ali então por uma provação. E é possível que eu, você, em algum momento da vida já passamos ou ainda vamos passar também por provação. Deus prova aquele que Ele ama, Deus prova aquele que está servindo a Ele, para saber até que ponto ele pode confiar mesmo. É verdade, Deus faz isso com a gente. Mas lembrando que todas as provações, junto com a provação, Deus também dá o escape. Deus também dá a saída. Por isso temos que confiar nele. Então, o primeiro subtópico é a lei da semeadura e da colheita, né? E é bom lembrar que tem, tanto no Antigo Testamento como no Novo, fala sobre isso. No Novo Testamento, por exemplo, fala em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve em Gálatas 6, versículo 7, que diz lá: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também colherá. Ele está falando a respeito da lei da semeadura. No segundo subtópico diz: o homem colhe o que plantou. Essa primeira parte do seu discurso compreende, que é o discurso de Elifaz, é o capítulo 4 e 5, em que defende que o homem colhe o que plantou. Essa era a visão de Elifaz. Esse era o pensamento dele, era a teologia que ele defendia. Era a análise que ele fez, era a tese que ele estava apresentando para Jó. Dizendo: Jó, se você está passando por isso, é porque você merece, você está colhendo alguma coisa que você fez. Quantos são os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados na vida? Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiça e esquecem de que Deus é quem pode ver todo o lado da questão. Então nós temos que entender isso. Nós temos que entender que pelo fato de sermos cristãos, sermos crentes, sermos salvos, nascer de novo, nós não estamos livres que nos aconteça as tribulações da vida. E às vezes são maiores até do que a que acontece com aquele que não crê em Deus, com o ímpio, com aquele que não adora a Deus. E às vezes a nossa é maior ainda, mas são provações que acontecem na nossa vida. Somos às vezes mais atribulados que os ímpios, mas que importa? Se Cristo está ao nosso lado, haveremos de nos regozijar até nas adversidades. Esta é a obra da graça. Paulo estava passando por uma dificuldade muito grande, um sofrimento muito grande, orou 3 vezes para que Deus tirasse aquilo dele, que nós conhecemos como espinho na carne, não sabemos o que era, mas sabemos que era uma tribulação, e Deus falou para ele: Paulo, a minha graça te basta. Então, nós temos que estar sempre confiando na graça. Graça quer dizer o favor de Deus para nós, imerecido, não merecíamos tudo que Ele nos dá. O segundo tópico vai falar sobre os pecadores no contexto da religião, da tradição religiosa. E aqui também o amigo de Jó vem dizendo para Jó que todo aquele lamento de Jó, ele estava de certo modo desconstruindo uma teologia que dizia o seguinte, que se agrada a Deus, prospera, se desagrada a Deus, não prospera. Ele estava falando sobre a bênção do que serve a Deus e a maldição daquele que não serve, né? Que não passa de hoje nós conhecemos a famigerada teologia da prosperidade, fazendo uma medição aí da vida espiritual da pessoa pelo que ele tem. Isso não é verdade, isso é uma falácia. Deus olha pelo que somos e não pelo que temos. Tem pessoas que vão servir a Deus a vida toda, vão para o céu, Fabiano, e nunca vão ter uma casa própria. Não é apologia à miséria, não, é a realidade, é a verdade. Mas, no entanto, vão estar no céu,
porque Deus não está olhando o que ele tem. Não se mede a espiritualidade de uma pessoa pelos bens que ele tem. Prosperar, todos podemos prosperar. Muita gente não tem bens porque não sabe administrar o que ganha também, tem isso. Então Deus não vê assim. E o amigo de Jó dizia: não, Jó, você teve tudo aquilo que estava agradando a Deus. Quando você desagradou a Deus, Deus tirou tudo de você. Que é o que pregam esses pregadores aí da teologia da prosperidade. Que quem é crente não pode adoecer. Como não? A Bíblia conta a história verídica, verdadeira, de um profeta chamado Eliseu. Elias e Eliseu. Eliseu fez mais milagre que Elias. Eliseu tinha contato com Deus a hora que ele quisesse. Ele orava, Deus atendia, na hora. E a Bíblia diz que ele morreu do quê? De uma doença. Então, tudo essas falácias aí que ficam pondo. Na verdade, o que Deus quer é a sinceridade de cada um de nós. É isso que Ele quer. Que adore a Ele com sinceridade. Não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele já fez, pelo que Ele é. E Ele é o nosso Criador. O fôlego de vida, o ar que eu estou respirando aqui, foi Ele que deu. É dele. Então é isso, essa a verdade do cristianismo e da religião. Não é medida por bens materiais. Mas infelizmente as coisas mudaram e mudam muito. Só que a palavra de Deus não. E Deus jamais está olhando para você ou para mim pelo aquilo que eu tenho. Não, Ele está olhando pelo aquilo que eu sou, o que eu represento de verdade. E o amigo de Jó falava isso. Então ele dizia: você está destruindo a tradição religiosa que diz que Deus, quando se agrada de uma pessoa, dá todos os bens àquela pessoa. E o outro que não conseguiu nada de bens, então tem problema, Deus não se agradou dele. Que falácia, que mentira é essa? Aí nós temos no primeiro subtópico a ortodoxia engessada, que é essa que eu estou falando. Ortodoxia quer dizer um padrão, quer dizer uma conduta, né? Uma verdade. Nesse caso aqui é uma ortodoxia. Então fez-se uma tese disso, que se Deus não está abençoando, se você conhece um crente, conhece uma pessoa que vive doente, tem problema de saúde, mas ele está na igreja, então tem pecado, ele está com pecado escondido, tem problema na vida dele. E essa é a ortodoxia engessada. Essas pessoas não conhecem a Deus, por isso que falam isso. Porque se conhecesse a Deus, não falariam dessa maneira. Basta olhar, por exemplo, para a vida de Jesus. Jesus é Deus. E quais as riquezas materiais que ele apresentou? Ele chegou a dizer para uma das pessoas que queriam seguir ele, falou: se quer me seguir, venha. Mas as raposas têm lugar para dormir, os passarinhos, todo mundo tem, mas o filho do homem não tem. Vai encostar a cabeça numa pedra e dormir. Então, se fosse por esse ponto de vista, Fabiano, essa teologia que é pregada, é engessada, que é do venha a nós, né, é o meu reino, não é o reino de Deus. Né? Essas pessoas querem, venha para o reino delas, e nós temos que entrar no reino de Deus. O segundo subtópico fala uma ameaça à tradição religiosa, já disse, mas Jó, ele tinha a sua consciência tranquila e tinha um conhecimento dos princípios bíblicos. Já disse aqui no comentário da lição passada, não sabemos quem foi que apresentou a ele, se foi o próprio Deus, se foi alguém que trouxe o conhecimento bíblico para ele. Na época não tinha Bíblia, não tinha nada escrito, mas ele já tinha esse princípio, ele sabia que tudo vem de Deus. Então ele apelou para onde? Para Deus. E diz aqui o terceiro subtópico: um defensor celeste. Jó, ele buscava a resposta de Deus. Ele ouviu esse amigo, depois vai ouvir os outros, mas ele está sempre dizendo: Deus vai me responder. Deus é que sabe da minha vida. Então, diz um defensor celeste. Jó era uma ameaça dessa teologia da prosperidade, porque ele afirmava que não desagradou a Deus para sofrer tudo aquilo que ele estava sofrendo. Ele dizia: eu não fiz nada para merecer isso, mas se veio, foi porque Deus decidiu assim. Isso que ele não sabia do que aconteceu, do que gerou aquilo tudo. Então, se de repente você está meio assim, sabe, triste, aborrecido, porque parece que não prospera na vida material e está achando que tem muito pecado, esqueça isso. A Bíblia diz assim no Salmo 37,
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O mais ele vai fazer, ele vai te orientar, ele vai te dar orientação na vida. Mas não é preciso de riquezas materiais para entrar no céu. É preciso de um coração puro e sincero, humilde, que saiba reconhecer que Deus é o único e verdadeiro e só Ele tem poder para fazer todas as coisas. O terceiro subtópico diz: os pecadores diante de um Deus infinito. Deus não se importa com quimeras humanas ou com essas falácias humanas, com essas coisas que acontecem, né? Deus se importa com aquela pessoa que sabe se quebrantar diante dele, que reconhece que sem ele não é nada. E não é mesmo, não adianta. Não adianta ser a pessoa mais influente do mundo. Sem Deus não vai ser nada. É interessante que Deus, quando olha para o ser humano, Fabiano, sabe como é que ele vê o ser humano? Ele vê o ser humano assim, nu, cego e miserável. É isso que Deus vê de nós, entendeu? É a graça dele que nos veste, é a graça dele que nos deixa, tira do estado de miserável, e é a graça dele que nos abre os olhos também. Então, sem ele, não somos nada. E eu e você, que já aceitamos a Cristo como Salvador, temos esse entendimento. Então, não fique amargurado, aborrecido ou triste. Não, tema a Deus, enfrenta o problema que está vindo, porque tudo é para a glória do nome dele. Tudo é para a glória do nome de Deus. O primeiro, então, no terceiro tópico, nós vamos ver aqui, então, aquilo que os amigos de Jó estavam, principalmente, os outros também, mas o Elifaz, que é o assunto dessa lição, eles estavam ignorando, que tem um Deus infinito, e que está olhando para esse pecador, e está olhando para essa pessoa que está sofrendo, esperando uma reação dessa pessoa. E qual é a reação? Aceitá-lo, reconhecer que ele é Deus, se humilhar perante ele, se quebrantar perante ele. E essa pessoa então vai receber o consolo necessário para seguir em frente. Aí no segundo subtópico diz: Deus caminha com os homens. É o que nós vimos lá na verdade prática, né? Dizendo que apesar da sua transcendência, Deus, um Deus tão grande, um Deus que criou tudo, que não foi criado, mas que tudo criou, ele desce à nossa altura aqui para caminhar com os homens e para mostrar o caminho certo. A Bíblia diz em Deuteronômio, Deus diz assim: eis que coloco na sua frente o caminho da vida e o caminho da morte, escolha. Então nós temos o direito de escolher. Se escolher o caminho da vida, ele diz assim lá: eu vou te abençoar, vou te ajudar e você vai prosperar, porque a prosperidade ela não está ligada só ao bem material. Aliás, o bem material pode ser conseguido, né? E muita gente consegue até de maneira ilícita, tem muito. Mas a prosperidade maior é a paz interior. A prosperidade maior, que tem que ser valorizada e que o mundo inteiro busca em todos os lugares e não encontra, que está lá em João 17, que Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Então essa é a maior prosperidade, é a paz que eu tenho. Eu tendo paz interior, eu tendo paz na minha alma, aí eu vou ter possibilidade de trabalhar, de entender as coisas, de prosperar e de viver. Mas preciso dessa paz. Isso está faltando. Muitas pessoas não querem. Por quê? Porque não querem o príncipe da paz. Querem a paz, mas não querem o príncipe da paz. Querem a bênção, mas não querem o abençoador. E aí não vai. Aí então é melhor você fazer aliança, a pessoa fazer aliança, Fabiano, com Satanás, porque ele dá, só que ele cobra, só que ele vem buscar. E com Jesus não, com Jesus é vida eterna, é paz na terra e depois vida eterna com ele. E paz na terra não significa ausência de conflito, ausência de problemas, de relacionamento. Tudo isso nós temos, nós somos humanos, mas nós não temos, o que Deus nos dá, Ele nos dá, Ele não vai tirar. Já o inimigo tira, o inimigo vem buscar, ele dá, ele faz a pessoa ter sucesso, faz tudo, mas depois ele cobra. Então eu prefiro entregar o meu caminho ao Senhor e confiar nele, e deixar ele fazer o que ele quiser da minha vida. Ele me orienta e eu vou seguindo. Então Deus caminha com os homens, e Jó sabia disso. O que ele faz sendo o primeiro amigo a falar ignorou foi a graça e o amor infinito de Deus pelo ser humano. Mesmo que Jó tivesse
pecado contra Deus, ainda assim ele seria beneficiado pela misericórdia de Deus. Ele faz os outros amigos de Jó julgar o patriarca segundo os seus conhecimentos. A teologia de Elifaz estava firmada na terra. Jó, porém, apelava aos céus, né? E é para onde também nós temos que apelar. Antes de concluir a lição, Fabiano, deixa eu fazer aqui 3 perguntas para nós, que são as chamadas perguntas introspectivas, pergunta interior, perguntas que eu respondo para mim mesmo. E só para deixar claro, quando eu estudava esse comentário, fazia essa preparação e fazia essas perguntas, primeiro elas falaram comigo. Porque assim, a palavra de Deus primeiro tem que falar com aquele que vai transmitir, para depois a gente chegar e transmitir a palavra. Então as 3 perguntas que eu vou fazer são assim, ó. Olha a primeira: será que temos que falar no momento da dor alheia? Será que é preciso fazer discurso quando chegamos numa situação para ajudar alguém que está sofrendo? Vamos lembrar, o sofrimento, ele envolve muita gente, o entorno. Às vezes uma pessoa que perdeu lá o provedor da família, ela está sofrendo. Será que ao invés de um belo discurso ou de uma justificativa, e eu vejo muito, Fabiano, as pessoas querendo explicar Deus, e Deus não se explica. Aconteceu isso porque Deus quis aquilo, não sabemos de nada. Será que não era melhor ajudar? Será que ao invés de falarmos no momento da dor, não seria melhor a gente ter atitudes de levar ajuda mesmo, uma cesta básica, sei lá, alguma coisa que a pessoa está precisando? Nós sabemos, eu estou falando aqui, mas eu falo para pessoas inteligentes, pessoas que sabem o que eu estou dizendo. Será que não era melhor a gente, ao invés de ficar com palavras, fazer uma ajuda, porque até que aquela pessoa consiga organizar a sua vida? A segunda pergunta introspectiva é essa aqui, ó: será que temos o direito de julgar dizendo que a pessoa está assim porque fez escolhas erradas? Ou será que nós temos esse direito de julgar? Veja o caso de Jó. Os amigos achavam que Jó passava por aquilo porque desobedeceu a Deus, porque tinha um pecado escondido que ele não queria confessar para ninguém. Mas não é. Então, como eu disse, repito, a Bíblia fala sobre a lei do plantar e do colher, a lei do retorno. Sim, tem, é verdade. Mas não é todos os casos que estão sujeitos a isso. E mesmo que seja isso, será que nós temos o direito de chegar e dizer, ó, fez a escolha errada, está passando por isso? E aí, Fabiano, eu lembrei da parábola que Jesus falou do samaritano, né? Estava na estrada, desceu, uma pessoa saiu de Jerusalém descendo. Sempre que fala em Jerusalém na Bíblia, fala descendo, porque Jerusalém é a cidade mais alta, ela está no topo do mundo, né? E aconteceu lá, ele foi assaltado, foi agredido e caiu, estava lá morrendo. Aí vem um, olha, né? Vem um religioso, olha, diz, está aí porque merece, saiu de lá da cidade dele, veio para cá, veio procurar confusão. Passa outro levita, com certeza cantando um belo hino, né? Adorando a Deus, pelo menos com os lábios, olha e diz, isso aí eu vou desviar. Aí vem um outro que não tem nada a ver, que até há uma guerra de raça, até hoje, de briga, né? Por questões, nações, enfim. E o que ele faz? Ele para, ele vai lá e age, ele pega o azeite, ele limpa a ferida daquela pessoa que está ali, ele cura, ele dá água, ele reanima aquela pessoa que está machucada, ele não pergunta se mereceu, se não mereceu, de onde era, de onde vinha, para onde ia. Ele pega, põe na sua montaria, não sabemos, um animal que ele vinha, leva até uma cidade próxima, vai até um hotel, deixa lá, paga, diz, olha, eu vou deixar um dinheiro aqui, e se não for o suficiente, quando eu voltar eu pago. Entendeu? Será que não é melhor fazer isso do que julgar, do que querer saber, querer adivinhar por que está acontecendo aquilo? E a terceira pergunta: por que não colocamos a misericórdia na frente dos dogmas, dos padrões, da religião, da ortodoxia? Que é o que esse samaritano fez. Ele foi com a misericórdia. E aí, Fabiano, às vezes a pessoa diz, eu ajudo, eu cuido da minha família. Que bom, mas cuidar da família é uma obrigação nossa, né?
Cuidar dos meus filhos, dos meus familiares é uma obrigação. Jesus disse que os ímpios fazem isso, os pecadores fazem isso, quem não crê em Deus faz isso também, todo mundo faz. Agora, quando eu ajudo alguém que não é da minha família, que está precisando, aí não é obrigação, aí é a misericórdia que eu estou levando. Então, esse livro de Jó vem nos trazer, para fazer esse pensamento. Será que não é melhor nós agirmos, ao invés de ficarmos só na fala ou na acusação? Enfim, a conclusão diz assim: estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Para ele só os maus sofriam os infortúnios da vida. Ele estava convencido de que, ao se negar a reconhecer de que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional, que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonado por Deus, e isso era uma prova irrefutável de que havia pecado. Jó o contrapôs e defendeu sua integridade e comunhão diante de Deus. Que Deus nos ajude a termos essa visão, a visão da misericórdia, a visão da compaixão, de ajudarmos aqueles que precisam. Deus abençoe.